Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelho que acabamos de escutar do capítulo 16 da narração segundo Mateus é um trecho que nós conhecemos muito bem e que a nós católicos é particularmente caro, uma vez que fala dessa missão tão particular e única que Pedro recebeu da parte de Jesus, quando, após confessar que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo, Jesus, então, muda o seu nome. De Simão, filho de Jonas, passa a chamar-se Pedro, pedra, rocha. Jesus literalmente inventa um nome que até aquele momento nunca tinha sido usado para se referir a uma pessoa. E Jesus então diz que agora ele, Simão, que se chama Pedro, seria a pedra sobre a qual ele, Jesus, construiria a sua igreja. Então está falando dessa autoridade que recebeu de Jesus Pedro como chefe dos apóstolos, como aquele que seria o vigário de Cristo e que também depois vai transmitir aos seus sucessores, os papas, os bispos de Roma. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de hoje, e é óbvio que nós rezamos pelo Papa e não poderia ser diferente, mas não refletir sobre esse aspecto do Evangelho, mas procurar fazer uma leitura um pouco diversa, numa ordem também diversa das palavras que a liturgia hoje nos propõe na primeira, segunda, também no Evangelho, e de tal modo que nós possamos deixar que Deus nos transmita algo de muito particular na nossa vida. E, para tal, eu convidaria que nós começássemos pela segunda leitura de hoje, do capítulo 11º da carta de São Paulo aos Romanos. É um trecho belíssimo da carta aos Romanos, no qual São Paulo fala desse aspecto tão importante e com tanta frequência esquecido por nós, que é o da transcendência de Deus. Dito de outro modo, São Paulo aqui está reafirmando que Deus é este ser que está por em cima de tudo aquilo que possamos pensar, que possamos falar, conceber. Que Deus sempre permanece muito além. Isso significa a palavra transcendência, ou seja, que está por em cima de tudo aquilo que nós, seres humanos, com os nossos limites, somos capazes de compreender. Diz São Paulo, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis, ou seja, que não se podem adentrar os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, se pergunta São Paulo, e aqui também nós nos colocamos diante dessa realidade. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira que tivesse direito a uma retribuição? Nós nos esquecemos, queridos irmãos, queridas irmãs, com muita frequência disso. Que Deus sempre permanece por em cima e que nós não temos nenhum direito sobre Ele, não podemos pretender nada sobre Ele. Eu costumo utilizar uma imagem que é um pouco forte e que já em uma outra homilia, algum tempo atrás, já tinha utilizado e volto a utilizá-la aqui, porque nos ajuda um pouco a visualizar esse abismo que existe entre nós e Deus, que é o seguinte: a diferença que existe entre a nossa natureza humana e a natureza de uma ameba, ou para usar uma imagem que infelizmente está muito no nosso imaginário agora, que é a do vírus, em vista dessa pandemia que pedimos a Deus que possa fazer com que acabe o quanto antes, mas a diferença que existe entre a nossa natureza humana e a de um vírus, enquanto realidade criada, é muito menor do que a diferença que existe entre a nossa natureza e a de Deus.
Dito de outro modo, diante de Deus nós nos assemelhamos muito mais ao vírus do que a Ele, porque Deus é aquele que é o infinito, é o incriado, aquele que está por em cima de tudo. E nós não podemos pretender nada, muito menos saber o que Ele quer. Pelo menos não com as nossas forças, não segundo as nossas capacidades. Quem aqui pode, pensar, sonhar e dizer, eu sei o que Deus quer? Isso é um absurdo. Porém, queridos irmãos, queridas irmãs, apesar de Deus em si mesmo permanecer para além de tudo aquilo que somos capazes de conceber, Ele vem até nós. Ele se dá a conhecer. E mais ainda, permite, isso é algo extraordinário, e que nunca devemos deixar de agradecer e ficar verdadeiramente maravilhados. Ele nos dá a graça de participar da sua intimidade, fazendo com que nós, embora não mereçamos, sejamos seus filhos e filhas. Nesse sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, há uma chave que Deus nos dá para que possamos entrar aonde, pela nossa natureza, não seríamos capazes. Uma chave que permite que possamos conhecer o pensamento de Deus, para que possamos participar da sua própria vida. E qual é essa chave, queridos irmãos? É a fé. E nesse sentido, olhando para o Evangelho, voltando para o Evangelho, onde vemos que Jesus, após Pedro ter confessado que ele era o Messias, Filho do Deus vivo, uma confissão de fé, ou seja, fez um ato de fé em relação à identidade de Jesus, e aí Jesus diz que ele seria a pedra pela qual, ou sobre a qual ele construiria a sua igreja. Em seguida ele acrescenta, eu te dou as chaves do reino dos céus. Em certo sentido, queridos irmãos, queridas irmãs, a fé é essa chave que todos nós recebemos também, de uma forma diferente, como recebeu Pedro, é óbvio, pela missão que ele exerce na igreja e os seus sucessores também, porém todos nós recebemos a chave da fé, que abre esta porta do reino dos céus, para que nós possamos entrar, para que possamos participar da alegria de Deus. E como é que podemos fazer para que não percamos essa chave? Nesse sentido, vamos agora passar para a primeira leitura de hoje, do capítulo 22 do profeta Isaías. Aqui vemos uma cena que é bastante peculiar, sobretudo no contexto do livro do profeta Isaías. É habitual no profeta Isaías, como aliás nos outros profetas, que o profeta critique determinadas situações, critique as categorias dos reis, daqueles que têm uma função de governo, daqueles que não estão sendo fiéis a Deus, em definitivo o próprio povo. Mas no profeta Isaías, apenas uma vez o profeta critica uma pessoa específica. Podem pegar todo o livro do profeta Isaías, quando ele faz críticas, ele sempre fala de grupos. O único que ele menciona pessoalmente é Sobna, esse que era uma espécie de primeiro-ministro do rei Ezequias. Estamos falando de aproximadamente a passagem entre o século VIII e o século VII a.C. E Isaías diz que seria retirado dele aquilo que ele tinha recebido, a chave da casa de Davi. Essa missão de ser o primeiro-ministro, de administrar o reino. E por quê? A leitura de hoje não fala, mas se a gente pega o livro do profeta Isaías e lê um pouquinho antes, vamos ver que ele abusou do seu poder. Porque, no fundo, consumido pela vaidade, o que ele queria era deixar uma marca para a posteridade. Começou a construir uma grande tumba no lugar alto de Jerusalém para que todos pudessem ver, ao invés de cuidar do povo.
E aí Deus, e a gente escutou isso na primeira leitura, diz que vai retirar dele essa chave e dar para outro, um outro primeiro-ministro que viria depois dele, chamado Eusias, e que então seria fiel e cumpriria com a sua missão. Mas voltemos à ideia da chave como fé, queridos irmãos, queridas irmãs, como vimos já no Evangelho. Ora bem, também nós podemos abusar desse dom que Deus nos deu. Quando não fazemos da fé uma realidade que transforma a nossa vida. Quando, às vezes, isso acontece no meio eclesiástico, infelizmente, fazemos da fé simplesmente um meio de status, um meio de crescer, de nos achar. Isso pode afetar qualquer um, de crer que porque temos fé somos melhores do que os demais. No fundo, a fé não está abrindo para nós, quando é esse o caminho que a gente está escolhendo, que é o da vaidade, e portanto não abre o reino dos céus. Mas o que abre, queridos irmãos, queridas irmãs, é o precipício do orgulho, do amor próprio, e que só vai nos afastar de Deus. Ao contrário, que nós possamos ser humildes, que possamos sempre nos lembrar de que essa chave é dom de Deus. Jesus, de fato, disse a Pedro, logo após ele ter feito o seu ato de fé em Cesareia de Filipe no Evangelho, quando disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano. O texto original diz: não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. É isso, reconhecer sempre com humildade. Reconhecer sempre com humildade que esse dom não é algo que a gente merece, que a gente tem direito. E que esse dom é maravilhoso, que faz que nós experimentemos aquilo que dizia o Salmo 137, faz com que nós vejamos que Deus nos escuta. Diz o texto: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, e aumentastes o vigor da minha alma. A fé faz com que saibamos que Deus é nosso Pai, que nos escuta, que vem em nosso socorro. Continua o texto: Altíssimo é o Senhor, como vimos na segunda leitura, transcendente, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Eu não quero ser orgulhoso como Sobre, eu não quero ser orgulhoso como aqueles que fazem da chave da fé um motivo, de soberba, mas ao contrário, eu quero saber reconhecer-me como um pobre que ganhou de Deus sem merecer esse dom. E queridos irmãos, queridas irmãs, a fé, essa chave, tem uma forma muito específica. Voltando à primeira leitura de hoje, quando Deus diz que retiraria de Sobna, o soberbo, as chaves do reino de Davi e daria para Eusias, diz o seguinte: acontecerá que neste dia chamarei o meu servo Eliacim, filho de Eusias, e o vestirei com a tua túnica e o colocarei à tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. E em seguida diz o seguinte: eu o farei levar, está no capítulo 22, versículo 22. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Interessante essa imagem de levar aos ombros. Isso nos faz lembrar aquilo que Jesus fez. Foi carregar a cruz nos seus ombros. E também aquilo que ele mesmo disse aos seus discípulos, ou seja, a cada um de nós: quem quiser ser meu discípulo, carregue a sua cruz, coloque-a nos ombros e me siga. Portanto, para que nunca caiamos na tentação de fazer a chave da fé um motivo de soberba que vai nos afastar de Deus, que vai nos precipitar no abismo do orgulho, que nós tenhamos sempre claro que essa chave tem uma forma concreta, que é a forma da cruz. E na medida em que nós, com humildade, junto com Jesus, porque no fundo é Ele que leva a cruz para nós, mas que caminhemos com Ele, com essa chave da cruz, experimentaremos o que dizia a oração do início da missa, que afirmava o seguinte: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo
dai ao vosso povo. E é isso que nós vamos experimentar se carreguemos essa chave da cruz nos nossos ombros, juntos com Jesus, cheios de humildade. Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade desse mundo, ou seja, com essas tentações, com a soberba, com o orgulho, com tudo aquilo que nos afasta de Deus, que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações e os nossos olhos onde se encontram as verdadeiras alegrias. E onde é que se encontram as verdadeiras alegrias, queridos irmãos, queridas irmãs? Em Jesus. Portanto, que como Pedro digamos agora, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que assim seja para cada um de nós. Amém.